Muito bem. E hoje vamos falar então sobre criatividade. Separei vários assuntos para vocês aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou me. E é um treino para mim, entendeu? Porque eu vou ter que gravar várias aulas. Então, para mim vai ser um treino. Então, você está sendo cobaia disso aí. Como que a gente pode ser mais criativo? Tem uma coisa muito bacana sobre criatividade que eu queria falar com vocês, que é o seguinte: muitas pessoas acham que uma pessoa criativa, ela nasce. Ela nasce criativa, nasceu, é criativa, pronto, acabou. É claro que existem uma série de fatores que fazem a pessoa ter essa habilidade mais desenvolvida ao longo da vida do que outras, certo? Beleza. O que acontece é que não existe só um tipo de criatividade. Olha que interessante. Existe a criatividade matemática, tem gente que é muito bom com números, em ser criativo em manipular números. Existe a criatividade artística, né? Existe, assim como existem inteligências também, né? Existem vários tipos de inteligência e existem vários tipos de criatividade. Não significa que porque você não é criativo ou inteligente numa determinada área que você não pode ser em outra área. Isso é muito legal. E aí o que acontece? E existem, né, assim, catalogadas pelo menos 4 tipos de criatividades que eu quero falar aqui com você, que é o seguinte, eu fui pesquisar aqui, estudar para a gente conversar, que é o seguinte: existe a criatividade cognitiva deliberada. O que é a criatividade cognitiva deliberada? É aquela do treino, que vem do treino, que você conhece um assunto muito sobre ele, aí você fica testando, 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 treinando, 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 buscar soluções sobre um determinado assunto até que você encontre uma ideia. Esse é o caso, por exemplo, da criatividade do Thomas Edison, que, não sei, registrou mais de não sei quantas patentes ao longo da vida, por causa, é aquela criatividade do cansaço, é a criatividade de você ficar, tipo, sabe, assim, da pessoa que não para de fazer até que encontra uma ideia boa. Existe a criatividade deliberada emocional, que é muito interessante. Ó, quer ver? Deixa eu falar aqui. Deliberada emocional, cadê? A criatividade deliberada emocional é o seguinte: ao invés de você testar através do seu conhecimento e você ter ideias, né, de tanto que você trabalha naquilo, é você usar a sua emoção, né, os seus sentimentos em relação àquele problema, e aí você passa a ter ideias. Dizem que é o córtex pré-frontal também é usado, né, para esse tipo de criatividade, papapá, papapá, papapá. A grande ideia nasce de uma análise subjetiva e reflexiva e muito menos racional do problema. Eu não tenho, acho que muito esse tipo de criatividade não, para falar a verdade. Existe a criatividade espontânea cognitiva, que é aquela criatividade que é famosa, sabe o Isaac Newton, que estava andando, estava lá pensando no problema lá dele, aí de repente caiu uma maçã, ele sentou lá na frente de uma árvore, caiu uma maçã e ele teve uma ideia? Pois é, essa é a criatividade espontânea cognitiva, é quando você, tipo, dá um tempo, vai dar uma volta, e aí lá no chuveiro, de repente, você tem uma ideia. E existe a criatividade espontânea emocional, que é aquele tipo de criatividade dos artistas, que não tem um compromisso específico de resolver necessariamente um problema, né? Então, esta sim é a criatividade dos artistas e isso é muito legal. Acontece que no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, normalmente o que a gente usa mais é essa criatividade focada na resolução de problemas, né? Então, até o Murilo Gun, ele tem uma definição que eu gosto muito, que ele fala que criatividade é a imaginação aplicada à resolução de problemas. E inovação é quando você usa essa criatividade para emitir nota fiscal, ou seja, você consegue ter lucro, você consegue vender, você consegue se remunerar dessa criatividade, que isto é inovação. Eu achei muito legal. Muito bem, muito bem. Eu, na verdade, assim, ó, eu vivo, né, acho que eu vivo da minha criatividade há mais ou menos uns 20 anos, desde que eu comecei na minha carreira, né, mais ligada à área de comunicação, à área de marketing.
No começo eu trabalhava mais com marketing, né, e depois eu fui migrando para a área mais criativa mesmo, que é onde eu me encontro, me acho mais feliz na história toda. Muito bem, existem vários tipos de criatividade, tal, 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 tal. O fato é que, assim, diante de algum problema, né, quando aparece um problema novo, a tendência é que a gente sempre vá buscar no nosso banco de soluções testadas, comprovadas, a solução para aquele problema. Normalmente as pessoas vão ali direto porque é mais fácil, é mais rápido, né? Você procurar a solução de um problema em algo que você já conhece. O problema disto é que é mais difícil inovar quando a gente age dessa maneira. Porque, e ainda mais nos problemas, os desafios, as coisas que têm acontecido no mundo, a tecnologia, esse mundo cada vez mais complexo, é importante que a gente nem sempre, ou né, não fique só buscando soluções no passado, porque nem sempre essas soluções do passado serão suficientes para resolver os problemas que a gente está tendo daqui para agora, né, daqui para frente. E aí, assim, tá, mas muito bom, muito bonito, mas como é que a gente faz para a gente ser mais criativo? Como é que a gente desenvolve? Isso é um negócio que dá para desenvolver? Dizem que dá, né? Eu tive vendo vários exercícios e tudo mais. Muitas vezes, mesmo pessoas criativas, por exemplo, eu mesma já me vi com alguns bloqueios criativos quando eu trabalho muito tempo sem parar, quando eu não tenho tempo de me alimentar de coisas novas, de informações novas, de experiências. Então, eu quero passar um passo a passo aqui. Denis aqui me chamou, estou diagramando. A gente vai soltar um post sobre criatividade lá no Insta daqui a pouco, e aí o Denis está aqui fazendo para mim. Muito bem. O que acontece? Tem uma sequenciazinha de passos que eu elenquei aqui para você, tipo, como se fosse um passo a passo para a gente, né, tentar exercitar essa criatividade. Eu acho que assim, você tem um problema, e é um pouco do meu processo também, eu vou falar para vocês que é um pouco do processo que eu faço quando eu preciso ter uma ideia. Alessandra, que ideias que você precisa ter? Eu preciso, às vezes, ter ideia de uma campanha publicitária para um cliente. Às vezes, eu preciso ter ideia para um episódio. Às vezes, eu quero fazer um post diferente que não seja exatamente igual aos outros. Às vezes, eu preciso ter uma ideia para divulgar um produto novo do Limão Limonada. Então, como é que eu faço? Normalmente, eu já tenho aquele problema na minha cabeça, então preciso fazer, vamos pegar uma campanha. Tem um empreendimento em São Paulo que vai ser lançado, papapá, e eu preciso encontrar um diferencial para aquele problema, para aquele empreendimento. Eu dou um tempo. Eu penso, na verdade, mentira. Eu fico um tempo, me dedico um tempo, tem um processo que se chama isso, né, brainstorming, quem é da área de publicidade sabe, que é o seguinte, eu marco, por exemplo, meia hora e fico pensando em todas as ideias possíveis que eu possa ter sobre aquele problema. Tudo que vier na minha cabeça, sem pensar muito. Pode ser isso, pode ser aquilo, às vezes aparecem mais ideias, às vezes aparecem menos, beleza. Passou 30 minutos, o que eu faço? Eu deixo as ideias lá e vou tomar um café. Vou fazer uma outra coisa, por mais uma meia hora. Vou ver um vídeo, às vezes eu fico parada assim, só assim, olhando para a paisagem e tudo mais, porque este aquietamento da mente, ele é muito importante para que as ideias, elas fluam, né? É muito importante mesmo. Aí eu faço isso, aí eu vou e dou uma acalmada na mente. Na sequência, eu procuro consumir algum tipo de referência, eu vou atrás de outras referências. Então, muitas vezes eu vou para a internet, se eu estou buscando, por exemplo, a criação de uma estética de uma campanha, eu vou em vários sites que me inspiram, né, esteticamente, como Pinterest, como Behance, tem vários, o próprio YouTube, e vou assistindo coisas aleatórias. Isso tudo você pode marcar fazendo, tipo, sabe, marcando no timer. Se você não tem tanto tempo assim, você pode ser bloquinhos de 15 em 15 minutos, assim, que é muito legal. E aí, o que acontece? Então, primeiro passo, aquieta. Desculpa, primeiro passo, pensa no problema e elenca algumas soluções. Segundo passo, aquieta a mente, vai dar uma volta, vai esparecer, vai tomar um sol. Terceiro passo, vai buscar referências, vai consumir referências. A gente acaba sendo, né, procurando muito disso na internet, beleza. Quarto passo,
comece a fazer associações. Essas associações, elas começam meio que a aparecer espontaneamente. Você fala assim: "Olha, será que isso aqui, se eu juntasse com isso aqui, não dava um samba não? Não dava um caldo?". Nos posts do Limão Limonada, vocês vão ver isso à torto e à direito. Eu fiz um dia desses, um post sobre pivotagem, que é a empresa mudando, né, a empresa, mudando de ramo ou a gente mudando de área na nossa carreira e tudo mais. Depois dá um pulo lá para você ver. Qual foi a associação que eu fiz? Eu usei patinadoras do gelo girando assim, sabe, como estética para o post, né. O que que patinadora no gelo tem a ver com pivotagem na empresa? Nada, mas quando você junta as 2 coisas fica muito legal, tanto que esse post foi um dos posts mais, compartilhados, comentados, vistos lá do nosso Insta. Muito bem, aí depois que você faz essas associações e tudo mais, você faz o quê? Você começa a fazer o quê? Eu gosto de deixar as ideias fermentarem. Se eu tenho tempo se eu tenho tempo, eu faço esse processo, às vezes eu até deixo para outro dia. Durmo e no outro dia eu vou mexer naquilo de novo. Se eu não tenho tempo, vai direto, beleza. Mas se eu tenho tempo, eu gosto de então, às vezes, por exemplo, quando a gente cria uma campanha, a gente tem pelo menos, sei lá, 10 dias para criar uma campanha, né. Post não, né, post é de hoje para hoje. Mas uma campanha a gente tem mais tempo. E aí quando a gente cria a campanha, o que que eu faço? Eu deixo quando eu vou fazer o cronograma para entregar para o cliente, né, eu sempre deixo 2, 3 dias que é para a gente ter a ideia, aquela coisa, uau, a sacada, né, e aí depois o restante do tempo é para você produzir aquilo que você vai entregar. Legal. Se você tivesse tempo, faça isso, se não, que é o que eu chamo que é deixar, sabe quando você faz massa pão, né, eu não cozinho, mas meu marido cozinha. Você amassa o pão lá e você deixa crescendo, põe fermento e o negócio fica lá crescendo, com as ideias é a mesma coisa. Você faz esse exercício inicial, amassa lá, as referências, mistura tudo e depois você deixa fermentando. Às vezes, durante essas 24 horas, antes até de passar 24 horas, no chuveiro eu tenho uma ideia, ou na mesa de jantar. Às vezes não, nem sempre, viu, não é garantia. Muito bem, aí, quando você volta para o processo, seja no dia seguinte ou no mesmo dia, aí você coloca assim: "Ó, agora eu tenho uma meta". Aí vai ser do tempo que você tiver. Eu tenho 30 minutos para resolver o que que eu vou fazer aqui com esse projeto, para ter esta ideia. E aí eu coloco no relógio, aí listo mais algumas ideias, ou se eu não tive nenhuma ideia melhor entre as que eu tive, eu simplesmente escolho uma e vou. E aí, este é um processo de treinamento, né, de criatividade, de você fazer tirar ideias, né, do papel e poder, enfim, ter um problema, ter ideias e como é que você transforma ideias em soluções, certo? Muito bem, muito bem. Todo mundo fala que criatividade é treino, né, é que nem a gente fala, eu tenho um outro episódio aqui no canal, se você olhar, chama o elevador da criatividade, é muito interessante, eu te convido a dar uma olhadinha lá. E aí tem um exercício que eu gosto muito de recomendar para as pessoas, na verdade 3 exercícios, ó, você vai sair daqui hoje, ó, rapidinho, depois de 16 minutos, com 3 exercícios de criatividade para você fazer em 5 minutos na sua casa, muito rápido. O primeiro exercício é o seguinte, é o exercício das 30 bolinhas. Já fez isso? Seguinte, você pega uma folha de papel, uma caneta, uma folha de papel, e você desenha 30 bolinhas, uma do lado da outra assim, sabe, ao longo da folha. Se a tua bolinha for grande, você vira a folha, beleza e tal. Desenhou as 30 bolinhas? Bacana. O que que você faz? Você pega o timer do celular e põe, deixa eu ver quanto tempo, 15 minutos, no máximo, no máximo, hein. 15 minutos. E aí você faz o quê? Você tem que fazer um desenho a partir de cada bolinha. Então, assim, o legal desse exercício é ter pouco tempo, acho 15 minutos até muito. Bota 7, porque aí você fica pressionado a ter ideias, que é um jeito legal também de você, não racionalizar, você simplesmente, o negócio vem, assim. E aí você, a primeira bolinha é um planeta, a segunda bolinha é uma carinha com uns olhinhos, a terceira bolinha
sei lá, é uma menininha, a quarta bolinha é um Papai Noel, a quinta bolinha, sabe? Você vai criando coisas, qualquer coisa da sua cabeça. E aí o mais legal desse exercício é que quando você termina o exercício das 30 bolinhas, você fala assim, nossa, eu tenho 30 ideias aqui na minha frente, diferentes, a partir de 30 bolinhas em 10 minutos. É muito legal isso. O segundo exercício que eu quero falar para você é o exercício de criar, de dar nomes de produtos do supermercado para emoções. Isso dá para fazer de vários tipos diferentes, mas esse eu gosto muito. É o seguinte, você fala assim, se o amor fosse um produto do supermercado, o que seria? Para mim, seria uma torta de morango. Se a raiva fosse um produto do supermercado, o que seria? Se a tristeza fosse um produto do supermercado, o que seria? E é legal, você pode fazer esse jogo até com a sua equipe, né? Você junta as pessoas para dar uma descontraída numa reunião, seja no começo da reunião, que é legal para dar uma animada, assim, o pessoal descontrai, e faz esse exercício. São 5 minutos, é muito rápido, você pode falar assim, se as emoções fossem móveis da casa, né? O que seriam? E aí você elenca lá, sei lá, 5, 7 emoções e fala. É muito interessante porque a hora que você faz, eu já fiz esse exercício muito em workshop com pessoas, assim, em workshops de empresas e tal que eu já dei. A hora que você termina o exercício, você vê quantas pessoas, quantas ideias diferentes e, tipo assim, as pessoas, às vezes, elas dão ideias completamente doidas para as emoções. É muito legal. Então, assim, recomendo super que você faça, ok? E o último exercício é criar histórias com objetos, que esse também é muito divertido e dá para fazer em 5 minutos. Em grupo é mais legal ainda. Você pega objetos aleatórios, assim, entendeu? Sabe, ó, uma xícara, um celular e um óculos. E aí você tem que criar uma história rápida com esses 5 objetos. E às vezes o legal é você passar de um para o outro. Então você fala assim: estava eu com o meu celular aqui brincando, mas eu não estava enxergando muito bem as coisas que estavam no computador. E aí chegou a pessoa aqui que me trouxe um café. E aí você vai inventando as histórias a partir dessa, como é que eu vou dizer? Né, você vai inventando histórias do nada da sua cabeça a partir dos objetos com o qual você vai tendo contato. Então, esse é um outro jeito bem bacana de você exercitar a sua criatividade, certo? Muito bem, só isso, ó, gente, rapidinho, acho que também fazer aquelas lives muito grandes aqui é muito chato, né? A pessoa não tem 40 minutos para ficar assistindo live. Então, a ideia aqui nesses próximos dias, como eu falei para vocês, é trazer sempre um tema, dar alguns insights rapidinhos para você, que seria mais ou menos o tempo do nosso episódio, até que eu consiga me organizar de novo para fazer os episódios lindos, gravados, editados, bonitinhos, porque tá difícil, tá corrido. Tá? Então, recapitulando, existem vários tipos de criatividade, pelo menos 4, e de inteligências também. O que mais que eu falei? Criatividade, né, para nós, assim, nas empresas, é usar a imaginação para resolver problemas, e inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Murilo Gun, você é ótimo. A criatividade é uma coisa que se treina, e aí eu passei por um processo aqui para você de como eu faço para criar campanhas publicitárias, por exemplo, e ainda te dei 3 exercícios rápidos e fáceis para você exercitar a sua criatividade, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não estou olhando os comentários de vocês, vou olhar depois se alguém comentou alguma coisa. Se alguém não comentou, também não tem problema. É isso aí. Me perdoem por ontem, mas é que eu estou na correria com o lançamento do Limão Limonada School. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode dar um pulo lá no Instagram. Nós teremos um curso rápido, em breve, no começo agora de outubro, sobre branding, criatividade, criação de conteúdos bacanas, criativos para a internet. Teremos um outro mais para o final de outubro sobre reinvenção de carreira, sobre futuro, sobre tendências e como a gente aplica isso para a gente reinventar o nosso negócio. Fora as outras coisas, fora a Escola do Trabalho Remoto, que é outro curso que a gente tem também, e continuaremos aqui, juntinhos aqui no YouTube todo dia, acho que dessa forma eu consigo me organizar melhor, tá bom? É isso aí, pessoal, muito obrigada por assistir, até amanhã e um beijo para você.